Agora sim, definitivo, para falar com o Tiagão. Restabelecidos os contatos aqui. Enviar o convite para ele. Concluir. Para a gente tentar agora, de uma vez por todas, Tiagão, já te mandei aí, tá, Tiago? Já te mandei o convite aí, atenda e venha participar. Recebeu aí? Agora você tem que aceitar a ligação. Isso, visualiza. Abriu, eu abri aqui. E agora foi. Agora foi. Aí, eu tô te ouvindo, a imagem sua que tá estática, mas eu estou te ouvindo. E agora? Você tá me vendo aí? Eu tô. Agora sim. Tá estática? Tá mexendo a cabeça, hein? Quer dizer que eu tô vivo, agora né? Foi, hein? Quer dizer que... Graças a Deus, hein? Deixa eu mandar pros meus colegas aqui, ó. A gente apanha um pouquinho, mas a gente consegue, né? A gente já tá no... É que a gente já tá no grupo de risco, né, Tiagão? A gente não entende tanto dessas coisas, eu tenho né? sérias dificuldades. Principalmente porque a nossa telefonia não ajuda também, né? Não. Cai o Wi-Fi, vai pro 4G, trava tudo. Não, por isso, eu acabei saindo do Wi-Fi pra fazer... Você tá na sua casa, né, Tiago? Tô em casa, Você tava me explicando, né? Pra quem não sabe, né? Acho que a maioria sabe, o Tiagão, além de radialista, comunicador, apresentador, repórter de campo, ele exerce a pastoral dele, né, Tiago? E você estava me explicando que o tráfego de cultos hoje está enorme, né? São diversas igrejas, né, realizando culto hoje. É um dia tradicional, principalmente na igreja quadrangular, mas em diversas. E como eu sigo algumas igrejas, não só aqui em Piracicaba, em outros lugares, estava agora passando, tinha uns 40 vídeos ao vivo, vários convites, né? Nossa! Tem bastante. Em Piracicaba nós somos em 48 igrejas. Das 48, eu acredito que pelo menos umas 30 igrejas da quadrangular hoje estão em alguma plataforma fazendo culto. Nesse exato momento. A única maneira que... Nesse exato momento, começa às 7h30 e termina às 9 horas. O Bruno, por exemplo, que entrou na live e que está enchendo a paciência, ele, por exemplo, estava no culto, mas aí ele saiu do culto para vir aqui. Viu, e já tá um rocambole ou ele deu uma emagrecida? Agora com essa quarentena deve dar uma inchada, né? Ele... Segundo informações, acho que nem anda mais. Não consegue, Bruno, né? Na verdade não tem. Não consegue, tá? Na verdade não tem nem. Tá rolando. Não tem nem pescoço, né? Tá difícil pra ele, hein? E aí, Rodrigão, como que tá as coisas aí? Como que tá Dona Miriam, Luquinha? Estamos sobrevivendo, né, Tiago? A gente tem que fazer de tudo um pouco para ver se a gente consegue enfrentar de frente, né, esse problema que não é nosso, né? É mundial, né? Então não é fácil. Infelizmente. Ainda mais eu, né? Eu trabalho na autonomia, né? Então eu tenho que... Se antes eu tinha que matar um leão por dia, agora eu tenho que matar quase que a família toda, né? Então não tá fácil. Mas a gente vai se virando, né? Tá matando leão, hiena, tá matando tigre. É a arca inteira, né? Noé tá bravo comigo. Olha lá, o Brunão falou que vai partir pra bariátrica. Tá certo, ué. Tiagão, é o jeito, né? e deixa eu falar. E aí, Rodrigão? E deixa eu falar, cara. Futebol, vamos tentar desenrolar alguma coisa, né? Porque a gente que gosta, vivencia,
tentou jogar, tentou brincar, é jogador de final de semana, né? A gente gosta demais, né? Só que a gente sabe, só que a gente sabe também que muita gente como nós, que vive e sobrevive o futebol também, deve estar passando uma maior dificuldade também, né, Tiagão? Ah, exatamente, viu, Rodrigão? Eu falo assim, ó, duas coisas têm me feito falta nesse momento. Mandar um abraço pro João, que está em Miracatu. Miracatu, lá pertinho de Ilha Bela, Ilha Bela não, desculpa, Ilha Comprida, Que legal. Cananéia, ali naquela região ali, Iguape. Duas coisas me fazem muita falta nesse momento. Né? Uma delas é a comunhão com o pessoal da igreja. A igreja é uma comunidade, né, Rodrigão? E a gente sabe disso. Então isso me faz muita falta de ver, principalmente, os irmãos, as crianças que a gente costumava ali ver. O contato com eles, né? Eu tô indo para a igreja. É horrível, é horrível. Eu tô indo até para a igreja para fazer os cultos online, encontro os músicos e os pastores auxiliares, mas faz muita falta o povo, faz muita falta a gente ter aquele contato. E a segunda coisa que eu tô louco para poder fazer, tem três coisas. A segunda é jogar futebol. E a terceira é comer churrasco. Nossa. O comer churrasco, acho que é o mais fácil dos três, né? É o que... Então, o problema é que, como eu moro num apartamento... Não, eu também. E eu tenho feito essa questão de motivar as pessoas nos momentos de folga, não fazerem outras atividades, né? Tentar ficar em casa. Permanecer em casa, né? Sim. Então, para mim é complicado. Eu e a Esther, se eu compro 1 quilo de panceta, eu tenho que comer 900 gramas, para não perder. Claro. Coitada. Ela cozinha, ela tem todo o trabalho e você come 90% da comida. Não, eu tenho uma grillzinha aqui, eu faria uma pancetinha, tranquilinho. Só que daí eu vou comprar 1 quilo de panceta, tem que comer 900, aí não vejo vantagem, né? Não é fácil, hein, Tiagão? A Esther não come? Pra gente que a gente que é desprovido de um tamanho físico, né? Que a gente é um pouquinho maior, né? Então, pra gente é um pouco mais difícil, né? Ô, Tiagão, mas deixa eu falar uma coisa. Você falou do churrasco, você falou de jogar e você falou da pastoral também. Mas tem uma coisa que nos envolve... Isso, da comunidade. Isso, e tem uma coisa que nos envolve e que nos faz muita falta também, que é o convívio entre os amigos quando a gente está no estádio, quando a gente está trabalhando ou assistindo, né? Porque não basta só querer jogar, a gente gosta muito de acompanhar, né, Thiago? Então, isso nos faz uma falta tremenda também, né? Não, com certeza. A cobertura do esporte, a vivência do dia a dia do futebol, de poder vibrar com o time, de sofrer do coração, né? Isso faz muita falta, é uma das coisas que me faz muita falta, que eu tenho matado essa vontade, Rodrigão, de forma, entre aspas, jogando videogame, né? Que não é... Então, no videogame aqui... Nem de perto é a mesma coisa, né? Ah, não. Mas daí eu narro, comento e faço reportagem. Entendi. Além de brigar com os jogadores. Aqui daí a gente faz os negócios loucos. Mas a Esther, esses dias, queria convidar eu para ir para uma clínica aí de repouso. Mas você é tranquilo. Para quem não te conhece, você é tranquilo jogando, né, Thiago? Demais, cara. Eu fico até emocionado. O Bruno que eu diga, né? Assim, Bruno, Tabai, quem mais pode dizer? Com você, depois que você foi pro gol, já ficou mais tranquilo. Mas eu já me aposentei, o né? Gé. Não, o Gé de vez em quando a gente... O Gé é de boa, tranquilão. E o Marcinho, depois a gente ficou de boa, mas na fase aqui que a gente jogava no Val, o Marcinho era... Coitado, eu perseguia o Marcinho, hein? Pois é, o Marcinho é o perseguido, né? o Tiagão, mas falando basicamente aqui, próximo de nós, né, do 15, né? O que vai ser da Série A2? A gente sabe que os clubes de São Paulo estão acompanhando as ordens e a regulamentação do Ministério da Saúde do Estado de São Paulo. Quer dizer, até o dia
31 de maio, nada de evento esportivo, qualquer coisa específica no meio. Se vier acontecer alguma coisa, a partir de 1 de junho. Mas será que a gente vai ter clima, vai ter tempo para voltar, Tiagão? Será que... Porque assim, é claro que a gente vai entrar em outros assuntos. A TV comprou produto, ela quer o produto dela, né? As entidades reguladoras, CBF, confederações, elas organizam e também querem o seu produto. Então, de alguma forma, pelo bem ou pelo mal, cedo ou tarde, o futebol vai ter que voltar, não vai ter jeito, né? Na realidade a gente está nesse momento, num momento bastante obscuro ainda, né? Total. A volta do futebol na Alemanha, nesse momento, deu uma luz no fim do túnel. Mas, se tratando de Brasil, infelizmente as coisas estão muito, mas muito cru. Eu digo que a gente está ainda um pouquinho longe da volta, porque a gente não tem testagem, a gente não tem uma liderança séria, né, pensando nisso. A gente tem ainda o desconhecimento do comportamento do vírus. Então eu acho que a gente está um pouquinho ainda distante desse retorno. Mas a expectativa é que uma hora volte. Então, a partir do dia 31, se pelo menos os jogadores puderem já retornar para fazer os trabalhos físicos, ainda que à distância, a gente aí vai poder projetar aí 20 dias para que as coisas comecem a acontecer, 30 dias para que haja futebol. Mas, no momento, muito cru, né, Rodrigo? Muito cru. É tudo prematuro, né, Thiago? A gente percebeu algumas semanas que o Rio Grande do Sul, tanto o Inter como o Grêmio, tentaram a volta. E nessa volta a gente viu que teve jogadores que contraíram o Covid, né? No Rio de Janeiro a gente percebe que tanto Flamengo e Vasco querem voltar. Mas a gente vê ao mesmo tempo, Tiagão, que a curva do vírus, ela permanece. Pelo menos no estado de São Paulo, aqui em Piracicaba, a gente tem percebido que os casos têm aumentado, né? E o mais agravante, né? A tendência das pessoas ficarem em casa, se resguardarem, parece que a grande maioria, eu não diria a grande maioria, mas uma boa parte das pessoas ainda não entenderam ou não querem entender a real gravidade dessa pandemia, né, Thiago? Exatamente. A gente está num momento que, como eu falei, né, é muito obscuro, porque nós temos as nossas lideranças governamentais, seja o presidente ou o governador, caminhando por lados diferentes, falando diferente. E a população, muito dividida nesse fla-flu, ou Corinthians e Palmeiras, ou São do futebol, o Inter e Grêmio, né? O Grenal, as pessoas estão divididas e pensando muito mais no que os seus governantes falam e muito pouco preocupada realmente com a realidade de cada um. Então eu vejo que isso é bastante complicado. Eu temo que nessa divergência a gente não vai chegar a lugar algum, não vai conseguir ir muito adiante. E aí você pensa o quê, Rodrigão? Você está falando do futebol como uma questão financeira de pagamento. Eu acredito, não sei você o que você diz disso, mas não tenha dúvida que se a partir do momento o Campeonato Brasileiro tiver ameaçado em questão de data, vai rodar os campeonatos estaduais. Cancelam os estaduais, os grandes precisam do dinheiro do Campeonato Brasileiro, os estaduais vão ficar de lado. E aí? Todo um trabalho que foi desenvolvido, por exemplo, aqui em Piracicaba, através da diretoria, através dos patrocinadores, como vai ficar? Não sei o que você pensa disso, mas eu vejo assim, corremos sério risco que as coisas não forem convergentes, de a gente ter muito problema. Porque assim, Thiago, eu acredito que ninguém tem culpa do que está acontecendo, né? É um vírus, né? É uma pandemia, não há culpados, né? Só que assim, eu não acho que sozinho alguém tem que levar o ônus da situação. O que quer dizer isso? Você pega um clube de futebol, vamos pegar por nós aqui o 15, já está há mais de 70 dias sem arrecadar. A gente não sabe se diminuiu o número de sócios torcedores, bilheteria não teve nesse período. Felizmente,
o 15 não perdeu qualquer um dos seus apoiadores e patrocinadores, só que tem uma hora que a conta chega, né? Você tem que pagar funcionário, você tem que pagar fornecedor, você tem que pagar terceirizados, você tem que pagar a folha dos jogadores e a sua folha administrativa. Só que agora você tem que pagar uma folha a mais, porque a grande maioria dos clubes deram férias. Quer dizer, será que eles vão suportar mais um mês? Né? Você pega os times grandes, alguns, eles não estão nem pagando, já não pagou direito de imagem, já não pagou salário, já não pagou fornecedor. O que vai ser de junho? Você falou que ainda é muito cedo, prematuro. Cara, eu acho, Thiago, é minha singela opinião, eu acho que antes de agosto o futebol não volta no país. É minha opinião. É tudo ainda muito obscuro e prematuro e ainda é muito dificultoso, como você disse, né? Imagine só você... Imagine você colocar um jogador em campo para treinar. Ele pega o dito cujo do vírus. Imagine o que vai sofrer o clube. Né? Qualquer ação numa esfera de processo. Então, é tudo muito difícil, é tudo muito complicado. Então, tem que ir com calma. Eu falo isso desde de um Flamengo, que é campeão da Libertadores, como o 15, que disputa a Série 2. Eu sei que o torcedor está ansioso para ver o time jogar. Só que, antes de tudo, a gente tem que preservar as vidas, preservar as pessoas, né? Conter essa pandemia e depois pensar no futebol. Mas eu acho que, antes de agosto, Thiago, eu acho que não volta, não. Eu acho que a gente vai ter uma volta aí por esse período mesmo. O que a gente conversa muito, viu, Rodrigão, com pessoas que estão na área, o pessoal da faculdade, o pessoal da prefeitura, que a projeção é realmente para eventos que a gente retorne no final de agosto. Né? Até por causa de igreja, a gente tem conversado bastante para projetar, planejar as questões de como a gente vai fazer. A gente tem observado a questão da faculdade. Esse ano, dificilmente, a USP já nos comunicou, né, que as aulas deverão, até o final do ano, serem online. Dificilmente a gente volta para a sala de aula. Isso até me fez aí reposicionar minha vida acadêmica nesse ano. Mas a gente está nessa situação. E eu acredito que esse ano, Rodrigo, se o futebol voltar, nós temos uma forte tendência desse futebol voltar sem que haja público no estádio até o final do ano. Isso a gente tem ouvido não só aqui, mas lugares que são mais avançados, como a Coreia, que já está fazendo alguns eventos esportivos, entre eles o beisebol. A gente tem visto na Alemanha essa conversa. Se não houver, de fato, uma vacina, e se não houver uma capacidade de testagem que seja realmente eficaz, eu acho que a gente vai correr o risco não só de ver o futebol só em agosto, como também de ver futebol no estádio só o ano que vem. E não é só o futebol, né, Thiago? A gente pode falar de todo e qualquer esporte, que seja ele coletivo ou até mesmo individual, né? Principalmente com o público. Acho que com o público esse ano impossível. Eu acredito que esse ano vai ser um pouco impossível da gente ver, a gente ter torcida nos estádios, ter torcida assistindo basquete, um voleibol, até mesmo um esporte coletivo como o tênis. Então, o momento é da preservação. Só que mais que isso, Tiagão, e você que tem o dom de levar a palavra, eu acho que mais que isso, o mais agravante que o vírus é a questão intelectual e da responsabilidade das pessoas. Né? A gente percebe muita gente. Exatamente. A gente percebe muita gente. Eu tenho saído, né? Porque como eu trabalho muito na rua, e vou falar para você, eu tenho tido muito medo de sair, porque eu acho que eu faço parte do grupo de risco, né? Eu tenho uma doença crônica, então eu acabo evitando muito de sair. Mas o que eu tenho percebido de pessoas que vão em qualquer lugar com aglomeração, sem qualquer tipo de proteção, não faz uso da máscara, quando tem o álcool, tem cuidado. Quando tem o álcool gel para você utilizar, acaba não utilizando, vai no supermercado simplesmente para passear. Quantas vezes eu fui rapidinho para comprar alguma coisa e voltar, a família toda passeando num supermercado. É coisa que a gente não acredita, mas acontece, né, Thiago? Exatamente. A gente tem visto isso não só no supermercado, né, Rodrigo? Mas eu passo pelo centro, às vezes na hora do almoço, para ir poder pegar a Marmitex ou
até almoçar aqui em casa, eu passo pelo centro para voltar para a prefeitura. Eu vejo a Rua Governadora, a Rua Benjamin, que há 2, 3 semanas atrás não tinha movimento, nem tanto carro, já tem congestionamento. Então, eu acho que a gente está num momento muito difícil, porque as pessoas elas estão querendo muito mais aplicar ou fortalecer a ideologia delas do que, de fato, colaborar uma com a outra. Eu acho que nós não precisamos, né, e não é isso que é necessário no momento, que todo mundo tem que ficar preso, encarcerado. Não, mas você tem que ser racional. Você tem que sair para trabalhar, sair para comprar aquilo que é essencial, tá? E entender que nós estamos no meio de uma guerra. E uma guerra, diferente de uma guerra como acontece nos países árabes, como acontece nos países orientais da Europa, né, que destrói tudo. Nós estamos enfrentando um inimigo que é um vírus. Mas se a gente estivesse na Europa, né, como na Síria, que aconteceu, no Oriente Médio, que as pessoas elas tinham que ficar dentro de um buraco, dentro de uma cova para poder sobreviver, e isso por vários dias. Então a gente tem que entender isso. Nós estamos numa situação que ainda não é desse tipo, mas se a gente não tiver habilidade, o que vai acontecer daqui a algum tempo, né? Mas você, assim como eu, você tem histórico de atleta, né, Thiago? Então, a gente não vai correr... E outra, a gente toma bastante tubaína, né, Thiago? Eu lembro quando a gente participava junto na Jovem Pan News, todo almoço tinha que ter uma garrafa de tubaína. Então, pelo menos, eu acho que o vírus está contido aqui, né? Não vai entrar, a gente não vai contrair, né, Thiagão? E eu tenho a questão também, né, Rodrigo? Eu sou canhoto. Né? Eu jogo pelo lado esquerdo do campo, lateral, meia esquerda, então. gandula pelo lado esquerdo do campo. Então eu tenho que ir de tubaína mesmo, porque se eu jogasse pelo lado direito, eu ia de cloroquina, mas o lado esquerdo tem que ser tubaína. É cada uma, não, Tiagão. Viu? E falando um pouquinho do 15, né? São poucas notícias, a gente percebe que a diretoria tem se movimentado para manter todo o plantel. Como a gente falou, a gente não sabe se volta em junho, volta em agosto, mas a diretoria tem se mexido para manter pelo menos os principais jogadores, pensando na volta da Série 2 e já pensando em 2021, né? Porque esse ano aqui foi assim, né, Thiago? Foi janeiro, fevereiro, pandemia e agosto. Né? Pode ser que o calendário do futebol seja esse, né? E como você disse, pode ser que volte em agosto, mas daí nós tenhamos uma Série 2 um pouco mais rápida, não sei se vai alterar no jeito de se jogar, eu acho que não, mas em relação a Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, eu tenho certeza que alguma coisa vai ser feita, porque como que você vai encaixar no já apertado calendário do futebol brasileiro, né? O que a gente tem visto é que tem se conversado muito a respeito disso. No 15, o que a gente teve de novo foram as 5 dispensas, né, que aconteceram aí na virada do mês, uma saída inclusive dos 2 laterais esquerdos do elenco, né, o Assis e o Wallace, os 2 jogadores que vieram e acabaram ficando muito mais no departamento médico, que foi o japonês, agora esqueci o nome. O Hiroshi com o Rafael Mineiro e um dos pontas, eu ia falar Thales de Andrade, olha como que tá a coisa. Agora esqueci o nome dele também. É o Eric? O Eric Salles, né? O Eric Salles que acabou indo embora. Então, é muito pouco, e o 15 também agora não vai ter como contratar um jogador sem saber o que vai acontecer. Exato. Né? Parece que encaminhou renovação de alguns deles, isso é importante, alguns já tinham contrato até o final do ano. Agora, tudo isso vai ser uma incógnita, porque a gente viu sábado no retorno do alemão, eu assisti Borussia Dortmund e Schalke, não assisti o jogo inteiro, assisti parte do jogo. O que você vê é que os jogadores, por exemplo, do Schalke sentiram muito o jogo. Eles ficaram numa situação bastante assim, porque abala, né? Não é uma questão só física, é a questão mental. Exato. É a questão de tudo aquilo que acontece no jogo. O cara chega em um carro sozinho, ou chega em um carro menor, numa van menor, aí entra pro estádio de máscara,
olha para o estádio, está vazio, todo mundo distante, né? Aí o cara fica pensando, nossa, eu vou ter que enfrentar o cara num escanteio, eu vou ter que ter contato físico, e aí, né? Então a cabeça não fica boa. E aí a gente viu o Schalke tomar um passeio, 4-0 foi pouco. O Borussia Dortmund poderia ter colocado mais. E no domingo, o time melhor, que era o Bayern, enfrentou a Union Berlim, sofreu muito para conseguir jogar. Então, o que vai ser do futebol daqui a pouquinho? O que vai ser do futebol daqui a algum tempo, quando esses jogadores voltarem? O 15 tinha um time que brigava para ser campeão da Série 2, para ganhar. Como que vai voltar esses jogadores, Rodrigo? Passando tudo o que passaram. Como vai estar as outras equipes? Então, tudo é muito sinistro. E para o 15, realmente sim, a gente fica muito na dúvida de tudo que vai acontecer. A única coisa que a gente pode dizer, de fato, é que o trabalho da diretoria tem sido feito exaustivamente para que tudo dê certo. Porque não é só fator físico, né, Thiago? Claro que é muito diferente o jogador estar treinando em casa do que está treinando no campo, está treinando no CT. É diferente. Porque daí você tem que fazer uma programação específica para cada um deles, porque cada um deles tem um metabolismo diferente, cada um se alimenta de uma forma, então não é fácil. Imagine você ter que cuidar de um elenco de 30, 32 e não estar presente com eles. Então você tem que estar. Eu fico imaginando o preparador físico do 15. Ele fica ligando um a um. Claro, tem um grupo deles do WhatsApp, enfim, mas não é a mesma coisa. Então ele vai para um a um. E aí, você está comendo, você está bebendo, você fez exercício A, exercício B. Você imagina na hora da volta. Claro que vai ter jogador que vai voltar acima do peso, vai ter aquele que vai voltar com o peso ideal, vai ter aquele que vai voltar muito acima do peso, mas vai ter aquele que vai voltar com a cabeça, como você disse, né? Poxa, e agora? Igual o campeonato alemão. Foram feitas várias recomendações. Pô, Tiagão, mas é um esporte de contato físico. Né? Você tem um contato físico no escanteio. Você sabe que escanteio em futebol é um agarrando o outro, puxando. Poxa, você vai inibir a comemoração? Se existe o contato físico no escanteio, num carrinho, numa dividida, qual é o problema depois de você liberar a comemoração? Para mim é um pouco incoerente, mas claro. E hoje, não sei se você viu a notícia, começou os testes na Premier League e já teve caso de jogador que contraiu o Covid. Então, na Alemanha está tudo bem? Parece que sim, mas pelo menos parece que na Inglaterra não está bem assim não. E na realidade, assim, a volta sempre vai ter isso. A gente viu a volta do campeonato não, dos times gaúchos nos testes, problemas. No Rio de Janeiro, o Flamengo fez um pré-teste para os jogadores retornarem para fazer os treinos. A gente viu problemas, pessoas com o vírus. Então, na realidade, é tudo uma caixinha de surpresa. E com certeza, né, como o vírus ele se manifesta muito em pessoas mais idosas, tal, e na grande maioria das pessoas ele é assintomático, é lógico que muitos jogadores não vão atrás de fazer o teste. Na Alemanha, só para a gente ter uma base, né, para quem não viu o campeonato alemão, para quem não está vendo e acompanhando, o campeonato alemão vai ter teste todos os jogos. Toda vez que eles forem para os jogos, terão testes, leitura, medição de temperatura. Então essas coisas que acabam ocorrendo aí, e que eu acho que, por exemplo, no Brasil, a gente vai ter condição de fazer isso para voltar ao futebol. A gente tem condição de pegar um elenco, e não é só o elenco, é o staff do time, não é só o staff, tem a questão do pessoal de imprensa, do pessoal de apoio fora do estádio, estacionamento, pessoal que dá o trato no campo. Então a gente tem um monte de situações e que todos esses elementos na Alemanha vão ser feitos testes. Foram comprados, se eu não me engano, eu vi em vários lugares, beisebol, na Coreia, em outros lugares, mas no Campeonato Alemão, se não me engano, 44 mil testes comprados pela Liga para fazer no dia dos jogos com esses jogadores antes deles participarem do jogo. Né? E esse ônus aqui no Brasil? Vamos imaginar que todo mundo deva e tem que fazer o teste. Quem que vai assumir esse ônus da compra dos kits? É os times? São as confederações? São as federações? É a CBF? Porque para você realizar uma partida de futebol, mesmo que você não tenha torcida, mesmo que seja aqui em Piracicaba,
você vai ter pelo menos envolvido aí de 100 a 150 pessoas. E todo mundo vai ter que fazer o teste. Sim. Então, Na Alemanha, foi aberto no final de semana, para cada jogo, foram 300 pessoas, que foram 95 dentro do campo e dos vestiários, 104 na arquibancada, que é o pessoal de imprensa, seja ela televisiva, o rádio, o internet, e aí fora, se eu não me engano, mais 115 pessoas. E pegando essa deixa sua do jogo do Borussia, no fim, os jogadores foram comemorar com o pessoal que estava na arquibancada, que são esses colaboradores, não sei se você viu. Não, o pessoal foi lá. Eu não cheguei a ver essa cena. No fim, eles foram lá, fizeram aquela tradicional filinha indiana, deram a mão assim, e o pessoal da arquibancada foi também retribuiu. E foi bem legal, foi bem bacana. Desse movimento que aconteceu no sábado, o que mais me chamou a atenção nessa questão de abraço, de contato físico depois de um gol, foi o gol do Matheus Cunha, né? Que ele faz um golaço, menino, jogando no Hertha, faz o golaço, sai para comemorar e todo mundo cola, os caras pulam por trás dele, ele fala, não, o cara veio por trás e que não, né? Não, é por isso que eu falo, na hora do gol você vai inibir a comemoração, pô, tá todo mundo se pegando ali dentro do jogo, né? É complicado. Ô Tiagão, mas vamos mais fundo agora, né? Vamos falar de time de Série A1, vamos falar de São Paulo, Santos, Corinthians, Palmeiras. Se para o 15 é difícil, para time grande também é. Até porque a conta de time grande é muito maior, né? Você imagina aí, vamos falar do seu Corinthians. Você imagina o Coringão ficando 70 dias sem arrecadar, sem bilheteria. O Corinthians quebrou com 20 dias sem arrecadar. Exatamente. Então você imagina, parece, até onde eu sei, o único clube de São Paulo, e claro, né, evidente, que está pagando em dia nessa pandemia é o Palmeiras. Mas será que vai suportar até quando, né? O Santos deixou de pagar alguns direitos de imagem. O Corinthians parece que também não pagou. O São Paulo pagou acho que 25% da folha. Não tem mágica, Tiagão. É como eu disse. Será que confederações e a CBF não podem, de alguma forma, apesar que eu acho que a CBF já deve ter se antecipado cota para muito time também, né, Tiago? Então, não sei de onde mais os clubes vão tirar dinheiro, né? Porque agora mais um mês sem jogo, como que vai fazer? Os times, na realidade, eles se preparam muito mal na questão financeira. As dívidas mostram, né? O Corinthians, por exemplo, está realmente numa situação muito difícil. A única coisa que salva o Corinthians para o futuro, em termos de expectativa para o futuro, é que o Corinthians tem um patrimônio muito forte, que é a torcida. Aí, se depender do clube, o clube fecha. Né? O Corinthians conseguiu fazer uma proeza de cortar, no meio da pandemia, no início da pandemia, a ajuda de custos dos jogadores da base. É uma coisa louca, né? Você pega a folha, a base do Corinthians, a folha aí, ainda que seja, passa aí de uma coisa de 100 mil a 200 mil reais, só que o Corinthians gasta 15 milhões de reais com a folha do profissional. Então, uma coisa louca. Você pega o time do São Paulo, o Daniel Alves disse esses dias aí, eu não vou lembrar qual dos dias, mas ele disse que do jeito que está ele não vai voltar para o São Paulo, né? Que ele não recebeu luva, ele não recebeu não sei o que lá, então um problema sério. Palmeiras, que é o que tem mais estabilidade, a Adidas, né, que é uma baita força, ficou sem repassar dinheiro e os caras tiveram que mandar a gente embora, né, do pessoal que trabalha internamente no clube. Então a gente vê que vai ser o caos, mas eu vejo ainda que os caras ainda conseguem superar, né? Hoje saiu a notícia, ou ontem, por exemplo, do Cruzeiro, que além de não ter cota, além de não ter dinheiro, além de ter muita dívida, ainda conseguiu perder 6 pontos para o Campeonato Brasileiro, que ainda vai começar. Parece que o Cruzeiro antecipou cota já até de 2022. Já o Cruzeiro está com 2 questões na FIFA. Perdeu 6 pontos por não ter pago, eu não lembro agora, um determinado jogador para um time da Ucrânia. E até sexta-feira agora tem que pagar, se eu não me engano, 11 milhões para um outro time da Ucrânia. E se não pagar, é mais menos 6 pontos na série no Brasileiro da Série B. Quer dizer, o Cruzeiro pode começar a Série B desse ano, que pode começar ano que vem, com menos 12 pontos.
E a, É um direto... negócio de louco, né? e a diretoria gastando dinheiro em casa de entretenimento masculino lá em Portugal. Tiagão, esse futebol nosso não é fácil não, hein? Não é para amador, né? Os caras não têm limite, né? E olha quem a gente está dizendo, Rodrigo. A gente está dizendo de times que nos últimos 10 anos são times como o Santos, que ganhou a Libertadores, Corinthians ganhou a Libertadores e o Mundial. A gente está falando do Cruzeiro, que foi bicampeão da Copa do Brasil. A gente está falando do São Paulo. O São Paulo foi dos times aí dessa década o que menos conseguiu fazer alguma coisa. Então, a gente está numa situação precária. Eu fico imaginando como vai sobreviver os times do interior. O Santo André, que fazia uma bela campanha, que estava em primeiro lugar na classificação geral, como que o cara vai montar um time para terminar o Campeonato Paulista? Então, muito jogador já saiu, muito jogador já está em outro clube. Vai jogar com a base, tem base para jogar? Difícil, né, Thiago? É como eu disse, o ônus da pandemia, ele tem que ser dividido, mas ninguém tem culpa. Então, de alguma forma, só que assim, ao mesmo tempo, a TV pagou pelo campeonato e ela quer que o campeonato termine. Difícil, né? Exatamente. Precisou acontecer essa pandemia para a gente ver o quão são desorganizados os times no nosso país. E assim, lógico, a gente vai olhar que é uma realidade não só do futebol, mas é uma realidade no geral. Os esportes amadores, que o ano que vem tem Olimpíada, estão seriamente ameaçados. O esporte amador no interior do estado de São Paulo, né, os jogos do interior, jogos abertos, aliás, jogos regionais, com problemas para serem realizados, consequentemente os jogos abertos, possivelmente a gente não tenha competição esse ano, e muitos dos atletas contavam com o dinheiro das prefeituras. Exato. Atletas que vão o ano que vem para as Olimpíadas. Então a gente vê realmente o esporte, e assim não só o esporte, mas empresas que passaram por essa dificuldade. Ninguém esperava, mas mostra que a gente não gere muito bem essa questão, né, Rodrigo? E isso não passa. Se eu não tiver a minha esposa que trabalha, né, e não estivesse trabalhando também, lógico, com as questões que aconteceriam, a gente teria sérios problemas. Então, ainda a gente consegue se agarrar em alguma coisa. Mas quantas famílias não vão conseguir agarrar em nada, né? Nessa situação, eu sempre defendo isso. Eu acredito que num país cristão, num estado como o de São Paulo, que é rico, a gente não vai ter o fenômeno da fome. Mas de muitas necessidades, sim, de muitas dificuldades, de uma retomada de vida muito doída para todo mundo. Eu acho que vai ser um recomeço para todo mundo, independente, eu acho que da classe social, até o grande empresário, ele vai ter que repensar como gerir, como fazer a gestão da sua empresa, né? A gente tem percebido, né, Tiago, a gente que perambula pelas ruas de Piracicaba, a gente percebe faixas de venda, compra em muito mais lojas do que a gente viu antes da pandemia. Então teve muita gente que já fechou, né? Já fechou temendo que se tentasse poderia se endividar e ia ficar muito mais difícil se reerguer. De repente muita gente vai deixar de ser patrão para voltar a ser funcionário. Mas aí é o X da questão, será que após a pandemia a gente vai ter emprego? Será que a gente vai ter empresas contratando? Será que a gente vai ter pessoas com esse pensamento de tentar recolocar pessoas, não sabendo qual vai ser o futuro da sua empresa? Isso a gente pode falar desde o comércio até o futebol. Porque o futebol, a gente percebe times como o Flamengo, né, que ganhou Libertadores, foi para o Mundial, ganhou o Brasileiro, vendeu diversos jogadores. A gente vê o Flamengo mandando funcionários que ganham 5, 6, 3, 2 mil reais embora para manter jogador onde você paga R$1 milhão por mês. Estou mandando um recado para um amigo. Essa é uma gestão temerária. Aqui. Sim. Eu acho que a gente, logicamente,
nós não vamos viver mais do que aquilo que a gente vivia até o março de 2020. Nós estamos numa ruptura de coisas, né? Você já trabalha com isso aí, você sabe, com vendas, que muitos empresários, muitas empresas, elas estão vendo que é possível, talvez, terem ganhos até maiores, uma estrutura menor e trabalhando no sistema delivery, no sistema home office, no sistema just for time. Então a gente tem algumas realidades novas que vão ocorrer. Então, diante dessas questões, é muito importante que a gente tenha uma perspectiva positiva, né? Mas não vai ser fácil, vai ser doído. Nós vamos ter que aprender a restaurar os padrões da nossa vida, né, Rodrigo? Graças a Deus, a gente tem muitas coisas que são benefícios, que a gente consegue, mas que a gente vai ter que repensar. E no futebol não vai ser diferente. Eu acho que quando a gente pensa em uma estrutura social onde algumas pessoas, muitas pessoas, acabam partilhando o que você tem para você poder suprir uma outra casa, uma outra família, no futebol vai ter que ser assim, né? A gente tem as federações para suprir, tentar suprir como um todo, mas os clubes grandes, as grandes empresas, as grandes marcas, vão ter que tentar fazer uma diluição dos seus investimentos, dos seus aportes, para que o futebol não morra no interior e vire um futebol amador. Que as pessoas que fazem o futebol, que a direção dos clubes, tanto pequenos como grandes, elas comecem a repensar o modo de ver o futebol, né? Não pagar salários milionários, não fazer investimentos astronômicos, pensar de repente, não sei, num teto salarial, seja ele na Série A, Série B, Porque, Thiago, é meu pensamento, a gente gosta de futebol, a gente joga futebol, a gente faz o futebol, mas assim, a gente vê jogador que não sabe nem se comunicar direito, não sabe nem conversar direito, e o cara recebe 100 mil, 200 mil, 300 mil. Né? A gente não quer falar se é justo ou injusto, a gente quer saber se a empresa ela vai conseguir se manter fazendo isso daqui para frente. Será que um clube vai conseguir se manter? O Corinthians tem o maior patrimônio que ele tem, é a torcida, como você disse. Mas o Corinthians vai conseguir manter uma folha salarial de 10 milhões, 12 milhões? Será que vale a pena manter? Será que não vale a pena você investir metade disso ou um terço disso na base? E tentar fazer com que você consiga ter jogadores da base e poder, de repente, lá na frente, vendê-los e fazer um lucro maior? Cara, eu acho que é o momento de se repensar o futebol como um todo, a partir de agora. A questão vai ser essa, né? E eu acho que os jogadores vão ter que repensar também, né? Não dá, com todo o respeito que eu tenho pela carreira, pelas conquistas que o Daniel Alves tem, não dá para o cara vir para o Brasil para querer ganhar R$1,5 milhão. Não vai caber isso no futebol. Não vai dar mais para o cara pensar em ganhar 800 mil reais, porque ele é um dos principais jogadores de um clube. O Jorge Jesus aí que queria ganhar um negócio aí meio astronômico, 4,5 milhões, se eu não me engano, porque o salário é em euro, então foi subindo, virou um louco, né? Estão com o dólar aí, o euro acima de R$6. Então, não sei o que vai ser do futebol, né? E como essas equipes vão passar. A gente tem alguma ideia do que aconteceu, por exemplo, com o futebol, com alguns países que eram fortes e que encolheram um pouquinho. Entre eles a Ucrânia, por guerra civil. A gente viu que teve um encolhimento do futebol depois ali daqueles momentos mais complicados. A gente vai lembrar do futebol da Iugoslávia, por exemplo, que foi dividido em vários países, que já chegou a ter campeão europeu com Estrela Vermelha. Então, muita coisa há de mudar. Vamos ver quem vai conseguir se reinventar no futebol. Quem vai conseguir se reinventar no futebol, como os clubes vão reinventar essa aproximação com o torcedor. Eu já vi o Corinthians, por exemplo, tentando já emplacar, eu até queria, mas a Esther não deixou, emplacar aquela fotinho no estádio, sabe? Sim. Que o Borussia Mönchengladbach fez no estádio lá. Eu queria, quem sabe ela ouvindo eu aqui,
Ela tá ali no Tô quarto. ouvindo o seu Ela apelo, não né? deixa eu colocar. Tô ouvindo o apelo do Uma Thiago, fotinho para uma ajudar. fotinho. Custa o mais barato, acho que é R$69,99, R$69,95. Fica lá no cantinho, lá em cima. Mas fica, né, Rodrigo? É uma forma de contribuição, é uma forma que o clube faz para tentar alavancar um produto, Um dinheiro, para né? tentar alavancar um dinheiro, né? Alguns clubes têm feito algumas mudanças no sistema de sócios, alguns têm feito jogos virtuais, né? Como o próprio 15 fez com o São Bento, né? Que você pagava um X e cada X valia uma. Acho que cada quantidade de X valia um gol, enfim. Você tem que tentar se reinventar. Mas acho que mais que isso, Thiago, vamos ver quem que vai se manter de pé depois que tudo isso terminar. E só em relação ao que você disse do Daniel Alves, eu acho assim, Tiagão, errado não é quem pede, errado é quem paga, né? Porque assim, ó, vamos pegar o exemplo, o Daniel chega e bate na mesa do presidente do São Paulo, eu quero 1 milhão. Não vou pagar. Só que daí, Thiago, o Daniel sai do São Paulo, ele bate no Palmeiras, eu quero 1 milhão. Aí pagam. Quer dizer, o problema não é quem pede, o problema é o clube pagar. Quer dizer, se os clubes fossem pelo menos minimamente unidos, eu acho que a gente poderia pensar em algo diferente, mas é um querendo matar o outro, né, Tiagão? O que vai ter que acontecer aí é uma readequação por tempo, de entender que se o cara tiver, que nem hoje, a gente tem uma realidade que Flamengo e Palmeiras podem pagar um pouco mais. Que eles vão pegar os melhores jogadores e os clubes vão ter que se reinventar, pegando esses jogadores de menor valor. Não dá para um clube contratar 50 pessoas, o Flamengo e o Palmeiras não vão contratar 50 jogadores que são top, pagando a mais de R$500 mil. Então, vai sobrar jogador no mercado, que ao mesmo tempo que você acaba selecionando para esses times os melhores jogadores por questão de pagamento, sobra uma pancada de jogadores. E o futebol brasileiro, querendo ou não, a gente tem um nível. A régua do futebol brasileiro é mediana. Né? E onde é acima, a gente tem os times que são do segundo escalão, o segundo bloco, bastante distantes. Eu uso o exemplo da Espanha. A Espanha a gente tem o Barcelona e o Real Madrid, ali buscando o primeiro lugar no sistema. O Atlético de Madrid, que tenta chegar lá, mas sem o dinheiro igual. E aí o segundo bloco, você vai olhar Sevilha, Valência, Villarreal, os times que estavam mais aí jogando próximo disso, Real Sociedad, tal, tentando chegar nesse segundo escalão, mas fazendo o quê? Pagando aí salários bem menores. Então, a gente vai ter que aceitar. Vai vir o tempo em que o Palmeiras e o Flamengo vão ser distantes dos outros clubes. Por alguns anos vai ter que ser assim. É reconstrução. O torcedor tem que entender. Os dirigentes não podem ser pressionados e viverem pela emoção. A gente vai ter que morder o dedo, bater na cabeça. Mas o futebol vai ter uma nova dinâmica. Se quiserem fazer a coisa séria. Se quiserem continuar destruindo, e o problema é assim, né? O dinheiro na TV vai acabar, o dinheiro do governo vai acabar. O que pode acontecer é a gente ter uma invasão de sheiks e de investidores estrangeiros aqui no futebol brasileiro. Só que daí, para você colocar na cabeça do torcedor, porque a grande maioria, ele não quer saber de pagou isso, pagou aquilo, não, ele quer saber de título, né? O torcedor, na sua grande maioria, quer saber de título. Como que você vai falar para ele, amigão, você tem que se associar, ajudar o clube, ser sócio torcedor e olha, a gente vai fazer um time modesto porque a gente não quer gastar mais do que a gente arrecada. Cara, o torcedor, que é o torcedor comum, ele não quer nem saber. Falou, se dane o que vai ser feito, eu quero ganhar título. E para ele pouco importa se vai pagar 1.000, vai pagar 2.000, 10.000, ele quer saber do caneco. E se o caneco não vem, e ainda ele quer cobrar mais ainda. Então quer dizer, é uma cultura que está encrostada no nosso futebol, a gente sabe que vai, pode ser que eu não veja, você não veja, nossos filhos não vejam, mas uma hora ou outra vai ter que mudar, Thiago, não tem jeito. Eu acho que esse momento aí vai quebrar muito paradigmas.
nós vamos ter uma quebra de paradigmas muito forte. Agora, se realmente o pessoal vai conseguir se ajustar a isso, se o pessoal vai conseguir ir adiante com isso, vai ser muito complicado. Não creio mesmo que as pessoas vão ter essa dinâmica. Mas vamos seguir em frente, vamos seguir fazendo com que as coisas sejam alternadas. Né? Vamos ver o que vai acontecer. Antes que o Instagram derruba a live, né? Porque ela deixa 1 hora, depois ela derruba. Você acha, Brasileirão, vai se mudar o sistema? Copa do Brasil, caso volte, tinham se pensado em tirar os times da Libertadores, eu acho que é uma besteira. Libertadores, eu acho que é tudo como você disse, né? Tudo ainda uma incógnita, né? Em relação ao Brasileirão, pode ser que mude o sistema, mas a TV que determina, né? Se a TV quer que seja pontos corridos, como que você vai contra a empresa que paga e que já antecipou cota para vários times? É difícil, né? O que a gente vê aí, a conversa que a gente vê de bastidores, as coisas meio caminhando, Rodrigo, é que possivelmente o que a gente vai ter é uma invasão do ano de 2021. A ideia primária é essa. Campeonato Brasileiro com pontos corridos, e aí quando chegar dezembro e janeiro, e até fevereiro, né, uma intensificação de jogos. Quarta e domingo. Não sei. Vai precisar sentar. Libertadores, em uma tentativa de se fazer até a primeira fase terminar e depois fazer uma fase final em um país só, um formato de Copa. Acho interessante. Você pega aí os 16 times, 4 estádios, e você mata esses 8 jogos, né, que são até a final. Você pode matar aí em um mês. O que me preocupa mais mesmo assim, que eu vejo que a corda está mais fraca, Copa do Brasil, que eu acho que vai ser mais complicado, e os futebol regional. Futebol regional, eu acho que é o lugar mais fraco. Por exemplo, o 15 ainda tem perspectiva de segundo semestre, com a Copa Paulista. A Copa Paulista pode virar um torneio do interior com vagas para ascensão no ano que vem, não sei. Os caras vão ter que sentar e vão ter que pensar isso. E visualizando que ano que vem se jogou, né? A Olimpíadas para ano que vem e a Copa América para ano que vem também. Então, Eurocopa, Copa América, tudo na mesma pegada. Ano que vem vai ter jogo de segunda a segunda. Sim. Os jogadores já estão com uma férias adiantada praticamente, né? Sim. Fizeram esse período agora. Quando voltar agora, volta, faz uma mini pré-temporada, sei lá, 15, 20 dias, e aí vai pro jogo até, sei lá, de repente, meio do ano que vem. Para, de repente, para na data do Natal, Ano Novo, mas assim, que eu falo, é 2, 3 dias, e volta para jogo de novo. Eu vi uma simulação, eu não vou lembrar onde, há 15 dias ou 20 dias atrás, uma simulação que levava o campeonato até fevereiro de 2021. Aí tendo um intervalo, e a questão é o que vai fazer com o estadual o ano que vem. É uma outra questão também. Mas, não sei. O que pode acontecer, ventilou, eu acho muito difícil, a partir desta oportunidade, tentar se enquadrar no calendário europeu, né, Rodrigo? Você termina os estaduais até setembro, outubro, e aí você faz um campeonato mais regrado, tendo a Libertadores junto. Mas eu acho difícil também. Eu acho difícil. Até porque no Brasil manda quem pode e obedece quem tem juízo, né, Thiago? E quem manda aqui a gente sabe quem que é. Então, complicado mudar o sistema aqui no Brasil. E agora, né, o Corinthians, através do seu excelentíssimo presidente, puxou a fila para uma outra coisa louca, né? Não vamos mais jogar de quarta-feira à noite nem de domingo à tarde, né? Por conta... É um negócio de... Oi? Por conta daquele processo do Paulo André? Do processo do Paulo André. É um negócio que eu não acredito que estão fazendo isso. Mas infelizmente, né? O Brasil é o país onde todo mundo quer levar vantagem. Segundo o Paulo André se justificou, ele disse que ele cortou isso do processo. Ele ganhou 750 mil. Ele falou que ganhou, mas não tinha nada a ver. O Andrés fala que pediu isso
não por causa só do Paulo André, mas ele falou que existem muitos processos correndo, né? Jogadores pedindo adicional noturno e descanso semanal remunerado. Eu fico pasmo que os caras ganham muito bem, e quererem lesar os clubes, que para mim isso é lesar. Eu acho assim, eles querem uma nova proposta, uma mudança na cultura do futebol, vou propor. Senta aí todo mundo e conversa com os dirigentes, fala, a partir desse ano nós vamos querer hora extra, nós vamos querer fazer um outro jeito, e os contratos são feitos de uma outra maneira, né? Principalmente o Paulo André, que fez parte de um grupo de jogadores há algum tempo atrás, e queria tentar revolucionar o futebol no país, né? E como que ele age dessa forma, né? Aí fica o que ele disse, pelo que o clube diz, mas eu acredito, Tiagão, que sempre tem alguém abastecendo essa picuinha por trás. A gente sabe que empresário, a pessoa que representa o jogador, ele tem o jogador, ele tem o diabinho e o anjinho no ombro, né? De repente a família falando uma coisa de um lado, o empresário, o representante falando outra coisa do outro lado. Então, eu fiquei sabendo semana passada que o Santos ainda paga processo de jogador que foi campeão brasileiro em 2004. O Santos está pagando um processo de jogador, quem é o Ávalos, o zagueiro Ávalos. Eu acho que ele, num processo em 2013 ou 2014, ele requereu 100 mil reais de alguma situação e ganhou. E o clube pagou, acho que faz o quê? Um ano, na gestão Pérez. Quer dizer, tem processo de jogador que jogou há muito tempo atrás, porque naquele tempo a grande maioria não era CLT, era contrato de prestação de serviço, era direito de imagem. Eu acho que hoje, a partir de alguns anos para cá, que o clube começou a colocar grande parte do salário em carteira. Antigamente era o contrário, era pequena parte em carteira e a outra parte em direito de imagem e contrato. E aí tinha-se tantos processos. Parece que agora vai diminuir, mas não sei, futebol é totalmente diferente do que a gente imagina, né? Na realidade, assim, de tempo em tempo, surgem algumas situações diferentes. E a gente sabe que os dirigentes não são fáceis também, a gente sabe que muitas diretorias são problemáticas, mas é uma sacanagem, né? É uma sacanagem. Do que os caras ganham, eles que querem sair do clube. Depois, né, a gente viu aqui o caso do Adilson, que a gente tem um carinho muito grande até, mas pedia aí coisa de 1 milhão num processo, depois de ter jogado, depois de ter sido acolhido aqui na cidade. Então, a gente vê que existem os dois lados, que precisa haver uma equalização. Os caras precisam pensar no futebol, porque se o jogador ficar esgotando a fonte, uma hora a fonte seca e não tem futebol para ninguém. Para ninguém. E o Paulo André, por exemplo, hoje vive ainda do futebol. Ele é diretor do Atlético, diretor remunerado, né? Exatamente, Tiagão. Tiagão, quero, cara, agradecer. Acho que foi legal, né? Daqui a pouco, infelizmente, o Insta só libera 1 horinha, porque daí cá a gente tem que voltar. Mas vamos torcer para que tudo termine, todo mundo saia saudável, nós tenhamos o mínimo de vítimas possíveis, né? E que logo, logo o futebol possa voltar a dar a alegria que o torcedor, né, não só do 15, mas do Palmeiras, do Santos, do São Paulo, do Corinthians, de quem quer que seja, que o futebol volte, mas com precaução, né? Com calma, sem euforia alguma, vamos pisar em ovos, porque essa gripezinha não é uma gripezinha não, né, Thiago? Exatamente. Tem que tomar todo o cuidado, eu acho que vale a pena. E esses bate-papos são importantes, a galera que entrou, o pessoal que vai ver depois aí, que vai ficar no story, é sempre importante porque a gente gosta de futebol e a gente sabe que a maioria das nossas amizades, né, o nosso círculo social é formado por pessoas do futebol, que gostam do futebol, que brincam no futebol. E a gente tem que tomar cuidado, né, por mais que a gente tenha força, tenha um corpinho bonito e saudável, né? Então não é só uma gripe. Infelizmente a gente tem que entender que o principal ponto é nós não gerarmos risco, não é só não correr risco. Eu vou para a rua porque eu não estou nem aí, eu vou correr risco. Quando você vai para a rua
e vai para um ambiente, né, com aglomeração, você passa a 20 ser, segundos, na Tiagão. volta, 20 segundos. um gerador de risco. Um abração, Rodrigo. Não, Um abraço para toda a família aí. É que mostrou aqui agora aqui. Beleza, Tiagão. Obrigado, viu? Vamos marcar uma outra então. Vamos, a gente se encontra de novo. Beleza, então, galera. Obrigado para quem estava com a gente aí. Vai ficar no Stories como